Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, muitos comentaristas bíblicos dizem que Eva não foi criada no mesmo dia que Adão. Esses comentaristas bíblicos estão equivocados. Preste atenção. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, disse Deus. Versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus está planejando em fazer o homem e não está sozinho. Ele disse, façamos, está no plural. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Tem uma outra versão bíblica que diz, macho e fêmea os criou. Aqui Deus concretizou o que tinha planejado. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Permitam-me repetir novamente. Tudo isso aconteceu no sexto dia. Tudo o que Deus, o Todo-Poderoso, propôs fazer ou criar, foi feito ou criado até o sexto dia. Vou repetir novamente. Tudo o que Deus, o Todo-Poderoso, propôs fazer ou criar, foi feito ou criado até o sexto dia. Por quê? Porque no dia seguinte, o sétimo dia, sábado, Deus descansou de toda a sua obra. Não fez mais nada. Está lá em Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Por que então os comentaristas bíblicos dizem isso? Eles dizem isso porque em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus já tinha criado tudo o que propôs criar, está escrito, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Eles dizem então que esse versículo mostra que Deus ainda não tinha criado a mulher, mas já tinha criado, sim, já tinha criado a mulher. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. No sexto dia, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Meus queridos irmãos e amigos, é como já disse no estudo anterior, Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25,
é um adendo, isto é, ratifica ou complementa alguns acontecimentos do sexto dia. É um adendo, isto é, ratifica ou complementa alguns acontecimentos do sexto dia, que estão no primeiro capítulo, detalhando-os. Exemplo: o que pensou Deus quando viu Adão sozinho? Deus viu Adão sozinho e disse: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja como que diante dele. Isso no sexto dia. Já tinha criado o homem. No mesmo dia criou a mulher, no sexto dia. Um complemento. Um complemento do capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Como os dois estavam quando Deus terminou de criá-los. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que homem e mulher os criou, mas não diz como eles estavam. É um complemento. Eles estavam nus. Como foi o processo de criação da mulher? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, fala que Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. Está escrito. Mas não explica como foi o processo de criação da mulher. Um complemento. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25, é um complemento ou um adendo de Gênesis capítulo 1, quando no sexto dia Deus criou o homem e a mulher. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Meus queridos irmãos e amigos, infelizmente, há muitas histórias esdrúxulas, fantasiosas, apócrifas, nojentas e algumas até diabólicas a respeito da criação, a respeito de Adão e Eva. Dizem que Eva não foi a primeira mulher de Adão. A primeira mulher de Adão chamava-se Lilith. Lilith é o que dizem. Tem algum respaldo bíblico? Não. Tem algum pequeno resquício na Bíblia que dá espaço para tirarmos essa conclusão? Não. Dizem que Eva traiu Adão e teve relações sexuais com a serpente, com o diabo, e que Caim, desculpem-me, queridos irmãos e amigos, e que Caim foi fruto dessa relação. Tem respaldo bíblico? Não, não e não. Tem algum pequeno resquício que dá espaço para tirarmos essa conclusão? Não. Dizem que Adão e Eva não existiram. E existem outras histórias esdrúxulas,
fantasiosas, nojentas e até diabólicas a respeito da criação, a respeito de Adão e Eva. Queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso estudo anterior que Moisés escreveu o livro de Gênesis 2513 anos depois do acontecimento, na época do Êxodo. Qual outra história bíblica que foi escrita 2500 anos depois, ou 2450 anos depois do acontecimento? Nenhuma outra história bíblica, só o livro de Gênesis. E é importante salientarmos que Moisés só conseguiu escrever o livro de Gênesis 2513 anos depois, na época do Êxodo, porque recebeu a inspiração do Espírito Santo. Porque recebeu a inspiração do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse inspirado Moisés a escrever o livro de Gênesis, jamais teria sido escrito. Essa é a verdade. O único livro inspirado pelo Espírito Santo é a Bíblia. É a Bíblia. Que todos nós possamos nos conscientizarmos disso. E jamais tirarmos isso da cabeça. Jamais devemos dar importância a essas histórias esdrúxulas, fantasiosas, nojentas e diabólicas, que falam a respeito da criação, que falam a respeito de Eva e Adão, anulando a inspiração bíblica. A Bíblia é a verdade. E como foi inspirada pelo Espírito Santo, é viva e eficaz, como diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e forte abraço.